Hoje eu quero meditar com vocês no texto de João. João, o discípulo amado, escreveu este texto bem conhecido, está lá no capítulo 1, um texto que todos nós, quando chegamos no Natal, lembramos dele, porque os evangelhos de Mateus e Lucas geralmente são os que mais tomam a frente nas mensagens. Mas hoje eu queria falar sobre esse tema, esse texto que João escreve. Então, João 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do 10 ao 14. Assentados como estamos, os irmãos podem ficar. Então, João 1, do versículo 1 ao 5 e depois do 10 ao 14. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Senhor nosso Deus, pedimos que nesta noite o Senhor fale para nós a tua vontade e o teu querer. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. É verdade que o Natal já passou e eu espero que você tenha tido um bom tempo de celebração, um bom tempo com a família, lembrando do nascimento de Jesus, porque Natal é isso, esse é o significado do Natal, a vinda de Jesus, o nascimento do Emanuel. Mas você saberia explicar do porquê o Natal? Por que Jesus precisou vir? Nós sabemos que o Natal, ele tem por significado a pessoa de Jesus. Mas será que nós sabemos do porquê ele precisou vir a este mundo? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Falar sobre da necessidade de Jesus ter nascido. A necessidade do Filho de Deus ter vindo habitar entre nós. Da necessidade de Deus se tornar ser humano. Esse texto que nós vimos, ele mostra a pré-existência de Jesus. Jesus, o Deus, já existia antes da fundação do mundo e morava e habitava o céu junto com o Pai. Mas ele nasceu em Belém, nasceu entre nós, se encarnou. E ele fez isso por 3 razões que podemos retirar do texto. 3 razões que nos levam também a entender do porquê isso aconteceu. Deus se tornou ser humano, em primeiro lugar, porque ele precisava se identificar com a humanidade. A humanidade passa por muitos problemas, não é verdade?
E todos os problemas pelos quais nós passamos, todas as vezes que alguém vem nos dar um conselho ou nos dar uma ajuda, nós desconfiamos. É natural de nós desconfiarmos das pessoas que querem nos ajudar. E isso é a causa do problema e também o problema em si. Porque diante de tantos problemas que existem no mundo, crises ambientais, crises sociais, crises econômicas, conflitos, a pergunta que nos surge sempre é: quem pode nos ajudar? Quem pode nos entender? Basicamente, é como aquela família que está passando por algum problema financeiro, e todos nós já passamos por isso, e precisamos fazer aquela ginástica de reorganização das finanças. E aí sempre aparece alguém e fala: olha, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, isso me ajudou. E a nossa pergunta sempre é: mas você faz isso que você está dizendo? Isso é algo que você faz? Você já fez isso? Você já testou? Deus se tornando ser humano, é Ele respondendo a seguinte pergunta, que nós fazemos para Deus: tá bom, Deus, eu entendi que a humanidade tem muitos problemas, que ela está envolta em muitas coisas ruins, você tem uma solução para a humanidade, tem uma solução para a minha vida, mas você sabe como é viver como ser humano? Você sabe qual é a dificuldade? E a resposta de Deus é: sim, eu sei, eu já vivi entre vocês, eu já sofri na pele, eu já tive uma pele para sofrer, já experimentei o cansaço, já experimentei a ansiedade, as dificuldades, eu sei como é viver como um ser humano. Portanto, Deus se tornar um ser humano era necessário, porque Ele precisava se identificar com a gente, Ele precisava saber o que é ser humano, e por saber, Ele ainda tem mais misericórdia de nós. Lá em Hebreus 4,15, o escritor ele fala o seguinte: olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele está se referindo a Jesus. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus habitou entre nós, se identificou com a humanidade, e isso o qualifica a ter ainda mais misericórdia de nós, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe como nós vacilamos. Ele já foi tentado, mas nunca caiu, nunca pecou. Então, Deus se tornar ser humano é importante, é necessário, porque Ele precisava se identificar com a gente. Deus também se tornou ser humano, porque Ele precisava punir a humanidade corretamente. Sabe, Deus, quando criou este mundo, deixou tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo da maneira como Ele queria. Mas o ser humano pôs tudo a perder, porque ele resolveu virar as costas para Deus. Adão se virou as costas para Deus, e com isso toda a humanidade.
Adão estava representando a humanidade naquele momento, quando ele desobedeceu a Deus. E a humanidade toda, representada em Adão, precisava ser punida. Mas veja só o que Deus faz. Ele manda uma pessoa representando a humanidade para receber esta punição. Basicamente, o que aconteceu era como se, sabe o show do milhão? Show de perguntas e respostas? Teve um concurso, e aí o representante da humanidade, Adão, participou desse concurso. Ele representando a humanidade, e o diabo representando o mal. Se a humanidade perdesse esse concurso, ela seria condenada. E Adão, aquele que representava a humanidade, perdeu. Ele errou na primeira pergunta. Sabe, algumas pessoas têm dificuldade em aceitar isso, porque acham que Deus foi injusto em não deixar que nós escolhêssemos o representante. Mas a verdade é que se nós pudéssemos escolher aquele que nos representaria, nós não escolheríamos tão melhor quanto os políticos que nós escolhemos para Brasília, por exemplo. A humanidade perdeu o concurso, foi condenada. Mas Deus envia Jesus como este novo representante para ser punido por todos nós. Jesus, ele é o ser humano que foi punido por nós. Lá em Isaías 53, 5, o texto fala o seguinte: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. O texto está falando de Jesus, aquele que representa a humanidade diante de Deus e recebe a punição por nós. Se com Adão nós caímos, pecamos, erramos diante de Deus, em Jesus, o nosso representante, nós recebemos a justa punição de Deus. E essa é a segunda razão do porquê Deus precisava se tornar ser humano. E a terceira razão do porquê Deus precisava se tornar ser humano é porque Ele precisava se revelar à humanidade. Deus sempre desejou se relacionar com o ser humano. Desde o início da Bíblia até o final, nós vemos um Deus que quer se relacionar, que quer conhecer o ser humano, que quer estar junto, estar presente. Lá em Gênesis, por exemplo, nós lemos sobre Adão, que conversava com Deus, face a face, Abraão, chamado amigo de Deus, Jacó e tantos outros que pisaram aqui nessa terra, tiveram as suas histórias de relacionamento com Deus registradas na Bíblia. Homens e mulheres que estiveram num relacionamento com Ele. Deus deseja se relacionar conosco.
E sabe o que todas essas histórias que a Bíblia conta para nós têm em comum? Elas falam de um Deus que não é visto, porque Deus é Espírito. Falam de um Deus em que você ouve Ele falar, mas você não vê ninguém na sua frente. Portanto, Jesus se tornar ser humano, significa Deus se tornando mais próximo da humanidade, e mais próximo do que qualquer outra história que nós lemos no Antigo Testamento. Todas as histórias que acontecem no Antigo Testamento, elas sempre falam e se referem a Deus como alguém que possui alguma característica humana. Por exemplo, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em comparação, o ser humano é fraco, não tem poder nenhum. O Jeová Jireh, o Deus que provê. Em comparação com o ser humano, que é necessitado. Ou o Jeová Rafá, o Deus que cura, em comparação com o ser humano que é doente. Tudo isso mostra Deus se revelando, mas procurando características humanas para que nós o conheçamos. E Deus habitando com o ser humano, Deus se encarnando, Deus estando com a gente, Jesus, o Emanuel, é o El Shaddai se tornando vulnerável como um recém-nascido. É o Jeová Jireh necessitado, que precisa do cuidado, que precisa ir atrás da sua comida. É o Jeová Rafá, que precisa ser cuidado porque está doente. Deus se tornar humano significou o Deus Criador tomar a forma das criaturas que Ele criou e revelar o que Ele pensa delas, o que Ele deseja para elas, o que Ele espera delas, que somos nós. Quando Jesus conversava com Nicodemos, Ele falou assim: olha, eu falo daquilo que eu conheço e vi, mas vocês não acreditam em mim. Se quando eu falo a respeito das coisas aqui deste mundo, vocês não creem em mim, o que será quando eu falar das coisas do céu? Somente aquele que veio do céu pode falar de lá, e eu sou essa pessoa, o Filho do Homem. Mais à frente ele diz: eu posso falar do Pai, porque eu e o Pai estamos unidos. Jesus pode nos revelar mais a respeito de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele e o Pai estão unidos. Ele veio do céu, Ele sabe o que tem lá. Ele pode nos revelar. Só Jesus pode nos revelar e mostrar mais desse Deus que nós servimos. Portanto, Jesus é quem pode revelar mais a respeito de Deus, porque Ele estava com Deus desde a criação do mundo. Tudo que existe foi feito por meio dEle. Ele é o Deus do universo, habitando em carne e osso com o ser humano. Agora, quais as consequências, as implicações de Deus habitar entre nós, Deus se tornar ser humano?
A primeira delas é que mostra que Deus se importa conosco. Deus se importa com a humanidade. Ninguém vai morar num lugar que não gosta, não é verdade? Se você tem a chance de escolher onde quer morar, você quer morar num lugar onde você gosta. Pois é, Deus veio habitar com o ser humano. Como eu disse lá no início da mensagem, a humanidade tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, mas Deus se importa com o ser humano e quer resolver todos esses problemas. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos a solução de Deus, porque nós não confiamos nele. Mas Deus se importa tanto, tanto com a humanidade, se preocupa tanto conosco, que Ele nasceu entre nós e habitou no tempo, para que o ser humano fosse salvo. Deus quer o bem da humanidade. E tanto isso é verdade, que Ele se tornou humano entre nós, para provar isso. Jesus, o Deus homem, viveu e experimentou cada aspecto do que é ser humano. Jesus passou fome, Jesus teve cansaço, Jesus esteve doente, Jesus teve luto, Jesus foi desprezado, foi humilhado, foi torturado, Jesus morreu. Existe mais humanidade do que isso? Lembra o texto lá de Hebreus? Porque nós não temos um sumo sacerdote, e aí o texto está se referindo a Jesus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E veja o que diz o texto seguinte: assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus experimentou o que é ser pessoa, e isso nos dá acesso à graça de Deus, à solução de Deus para nós, para o nosso problema. O segundo ponto, a segunda consequência de Deus se tornar humano, é que mostra que Ele é justo. O representante da humanidade, Adão, errou, pecou contra Deus. E o representante da humanidade pagou pelo erro, Jesus. Você já foi num restaurante e teve a infelicidade de, ao chegar os pratos, de você encontrar um cabelo na comida? Eu infelizmente já tive esse desgosto. Já imaginou se isso acontecesse com você e o dono do restaurante chegasse: olha, desculpe por essa falha, o restaurante do meu vizinho, o meu vizinho aqui, o restaurante, ele que vai pagar pelo problema que eu lhe causei. Não seria justo, não é verdade? O justo seria que ele assumisse o prejuízo. Com Jesus é isso. Jesus assume o erro nosso, representando toda a humanidade diante de Deus. Ele pagou o erro que nos era devido. Jesus pagou por algo que Ele não cometeu. E esta é uma das razões
porque Jesus ressuscitou, porque ele era inocente das acusações. Jesus Cristo foi o único que sofreu uma punição que não merecia, e também foi o primeiro a receber a recompensa da ressurreição. Por Jesus representar a humanidade, ele pagou pelo erro, mas ele também nos oferece a ressurreição. Se com Adão, o representante da humanidade, nós recebemos a culpa e a morte, com Jesus, nós recebemos a esperança da vida eterna. A ressurreição nos espera. E terceira consequência, a terceira implicação, é que Deus se tornar ser humano, mostra que Ele nos indica o caminho. Jesus aponta o caminho, primeiro, da ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 22, Paulo fala o seguinte: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, ou seja, de todos que morreram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Deus nos mostra o caminho da vida eterna, por meio de Jesus. Deus também nos mostra o caminho do padrão de conduta. Jesus disse para os seus discípulos: eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. E Jesus deu diversos exemplos enquanto aqui vivia conosco. Jesus foi autêntico, ou seja, ele fez aquilo que ele disse. Jesus foi o exemplo no trato com as pessoas, na gentileza, no amor ao próximo. Jesus foi o exemplo em fazer a vontade de Deus, em ter uma vida inteiramente dedicada para agradar a Deus. Uma vez ele disse aos seus discípulos que ele tinha uma comida para fazer, que era a vontade daquele que o enviou. Ou seja, ele tinha o que ele fazia, que lhe sustentava a vida, era cumprir a vontade do Pai que ele enviou. Jesus nos aponta o caminho em como agradar a Deus. Para finalizar, o Natal existe porque Deus, em seu infinito amor, escolheu se tornar um de nós, identificando-se com as nossas fraquezas, carregando os nossos pecados e revelando o caminho para a vida eterna. A encarnação de Jesus demonstra o quanto Deus se importa conosco. A perfeição da sua justiça e a clareza do caminho que devemos seguir. Que nós vivamos todos os dias das nossas vidas este Natal, reconhecendo este presente que Deus nos deu e vivendo de acordo com esse exemplo de amor e serviço que Jesus nos deixou. Amém?